noite, galera. Bom, hoje eu vou estar falando sobre um tema bastante complicado. Bom, nem tanto, mas bastante complexo. Vou dividir ele em 3 partes. E penso que mais pra frente a gente pode também falar dele com mais calma, mais tranquilidade. É um tema que abrange vários assuntos, né? Várias áreas, vamos dizer assim. Mas por enquanto eu vou falar de um em específico. Bom, o tema da minha pregação é mente, coração e ação. Mas por que, né? Obviamente eu fiz isso. Eu acredito que vocês já tenham ouvido aquela famosa frase e tudo mais, do grande René, que diz: penso, logo existo. Penso, logo existo. Mas eu pensando bem, eu acho que não tá muito certo essa história. Porque quando a gente pensa demais em alguma coisa, a gente vai planejar fazer alguma coisa. E se a gente planeja, a gente vai fazer. Então, a gente pensou, a gente planejou e a gente executou. Então eu penso que, na verdade, deveria ser penso, planejo e executo. Tem que ser essas 3 formas de falar, no caso. Eu tava estudando e tal, né? Pesquisando sobre esse tema, pensamento, coração, o que eles estão ligados, o que tem tudo a ver. Fiz uma pesquisa muito interessante. Vocês sabiam que, em média, cada ser humano, claro, ele pensa 80.000 a 90.000 pensamentos diários. Tudo bem que eu acho que as mulheres pensam 200 pensamentos, né? Até porque pensam 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Mas, em média, é de 80 a 90.000 pensamentos por dia. E por hora, é de 2.500 a 3.300 mil pensamentos por hora. Cara, é muito pensamento. E a gente pensa realmente em muita coisa todo o tempo. E quando a gente vai se dar conta, já passou. E você já tá ligado com outra coisa e tudo mais. Eu tava fazendo uma pesquisa, não. Eu tava fazendo um plano, né, de leitura essa semana. E achei interessante fazer uma pregação em cima disso, né, de pensamentos. O plano que eu tava fazendo, ele tava pensamentos tóxicos. Eu não sei falar essa palavra, gente. Tóxicos, é isso. Pensamentos tóxicos e maus pensamentos, como se libertar deles, como você ter uma mente sã, uma mente doutrinada, uma mente focada em Cristo. E achei muito interessante uma parte que fala justamente que os nossos pensamentos estão ligados ao nosso coração, aos nossos sentimentos. E eu vou falar sobre isso até mais pra frente. Uma coisa também que eu achei interessante, eu tava lendo, que todos esses pensamentos que a gente tem, 80.000 pensamentos por dia, 90.000 pensamentos por dia, nem sempre são pensamentos bons. Normalmente são pensamentos negativos, nada na minha vida vai dar certo, as coisas não vão, hoje meu dia vai ser péssimo, hoje as coisas não vão dar certo. Ou senão você se olha no espelho e fala, cara, eu sou feio, eu sou esquisita, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Ou senão você fala, ninguém me ama. Isso são pensamentos negativos. Ok, você não vai conseguir alguma coisa, você não vai alcançar, isso também é alguma coisa negativa. Ou senão você tem um pensamento impuro com alguém ou com alguma coisa, alguma indecência, e você fica com isso na mente, na mente, na mente. E você também pode ter pensamentos mal de fazer maldade para outra pessoa, fazer uma fofoca, de você querer fazer um mal, prejudicar, sei lá, no trabalho, você querer prejudicar a pessoa para ela ser mandada embora, você querer machucar alguém, seja com palavras, seja agressão. Tudo isso são pensamentos que passam pela cabeça de todo mundo. E hoje eu vou falar um pouco como você controla isso. Não controlar porque pensamento passa voando. Mas sim como você tem que pensar sobre os seus pensamentos, vamos dizer assim. O que você tem que fazer para melhorar isso? Como que você pode fazer para diminuir algumas coisas, vamos dizer assim? E é mais ou menos isso que eu vou focar. Eu achei muito interessante uma história que eu estudei. Eu li um pouco sobre a história de Davi, eu vou citar um exemplo sobre ele e vou focar um pouco na história de Abraão e Isaac, algo que eu li sobre eles que eu achei muito interessante. Mas antes eu vou citar alguns versículos para vocês que eu meditei com relação a pensamentos e vou explicar um pouquinho sobre eles também. Bom, galera, eu separei em alguns livros, né? Alguns versículos da Bíblia, quer dizer. Vou falar alguns deles. Eu achei muito interessante
três versículos, né, que falam com relação ao pensamento. E o primeiro deles é esse, que se encontra em Efésios 4,17, que diz: Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor. O outro se encontra em Filipenses 4,8, que diz: encham a mente de vocês com tudo o que é bom, merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Se encontra em Salmos 94:11. O Senhor conhece os pensamentos das pessoas e sabe que eles não valem nada. Bom, galera, continuando. Bom, alguns versículos, né, que eu li pra vocês falam que a forma que a gente tem que ter os nossos pensamentos. Que a gente precisa ter um pensamento correto, um pensamento certo, um pensamento decente. Esse é o pensamento que um cristão deve ter. E um outro versículo que eu não citei pra vocês fala que a gente como cristão, a gente tem que pensar nas coisas do alto, as coisas do céu, não nas coisas do mundo aqui da terra, porque a gente não é mais desse mundo. E Deus mesmo fala, lá em Salmos, né, que eu li pra vocês, que os pensamentos do ser humano são terríveis, não tem do que se aproveitar. Então a gente precisa realmente se apegar aos nossos pensamentos com Deus, porque só aí a gente vai conseguir realmente ter uns pensamentos melhorzinhos, vamos dizer assim. Porque quando a nossa mente está ligada com Cristo, só aí vamos conseguir ter uns pensamentos bons. Separei uma frase de uma pessoa que vocês não conhecerem, por favor, galera. É vergonhoso não conhecer. Vou falar a frase, depois eu quero ver se vocês sabiam quem que era. Me responde aí depois. Não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam um ninho. Não podemos impedir que pensamentos cheguem até nossa mente, mas podemos despistar eles. Podemos mudar de pensamento, trocar as ideias, tirar algo que a gente está sentindo, mudar totalmente. Essa frase é do grande famoso Martim Lutero. Se vocês não conhecem, por favor, galera, vocês precisam estudar um pouquinho de história. Ele é muito importante, né, na nossa história como cristão, vamos dizer assim, né? Que ele ajudou muito a gente e tal. E vocês precisam estudar sobre isso. Mas voltando. Essa frase fala exatamente que tem pensamentos que vêm, tem tentações que a gente vai passar, tudo. Mas o importante é a gente não deixar se levar por esses pensamentos, não deixar cair em tentação. E é aí que tá o segredo. Quando vier um pensamento, você começa a cantar um louvor. Vem um pensamento ruim. Começa a dar glória, começa a cantar primeiro o louvor que vier na sua mente, começa a cantar Vou Deixar na Cruz, começa a cantar a primeira coisa, Galileu, uma música que a gente sempre canta, alguma coisa assim. E você vai ver que aquele pensamento que estava na sua mente, ele vai desaparecer, porque daí o seu foco vai estar na música. E tudo que a gente fala, que é com relação a Deus, espanta os maus pensamentos. Isso aconteceu comigo esses dias atrás. Eu tava muito estressada com algumas coisas e tal. E eu comecei a cantar na empresa. Comecei a cantar. Aí quando eu fui ver, eu já nem tava mais estressada. Tava de boa. Porque você vai cantando, você vai louvando a Deus, e aqueles pensamentos que estavam na sua mente desaparecem, acaba. E é muito legal você ver isso. Uma outra coisa, né, que o plano que eu estava fazendo de leitura sugeriu é você fazer uma oração pelo pensamento ruim que você estava tendo. Tô pensando que eu sou esquisito. Aí você fala, Deus, o Senhor me ama, eu não sou esquisito. Tira esse pensamento da minha cabeça. Eu não sou isso. E quando você ora para tirar esse pensamento da sua cabeça, ele vai colocar pensamentos bons. Então é algo assim extraordinário. E funciona também. Hashtag segue a dica. Mas eu vou desenvolver, né, um pouquinho mais. Esse foi o primeiro tópico que eu falei com vocês, que era sobre pensamentos. O segundo eu vou falar sobre coração e já vou emendar com ação também. Você planejar, né, e você executar a ação. Como eu falei pra vocês, o que a gente pensa tá ligado com o nosso coração. Uma história que eu sei, que eu penso quando eu... Uma história que eu penso quando eu penso nesse assunto é de Davi. Ele tava lá no palácio, viu a Batseba, o que aconteceu? Ele viu, ele pensou e desejou com o coração e executou a ação.
Então o que aconteceu? Ele viu, sentiu, pensou e pecou. Foi uma sequência errada. E foi exatamente o que aconteceu. Ele pensou, não desviou o pensamento dele. Ele poderia ter visto, nossa, que pessoa ridícula essas horas tomando banho. Voltasse pro palácio do livro e fosse dormir. O pensamento passou na cabeça dele, ó, sumiu, ele voltou a dormir e esqueceu da história. A mulher ia voltar a tomar o banho dela e acabou. Ia ter evitado um monte de consequência. O maridão ia ter morrido, depois... Eu quero nem ver Davi com Urias lá no céu, eu quero nem ver. Dizem que a história vai ser complicada. Brincadeira. Mas ele poderia ter evitado só no pensamento dele. Se eu tivesse eliminado isso, ó, já teria deixado tudo. Ou se não, ele pensou e sentiu, nossa, aquela mulher é bonita, hein? Rapaz. Mas se ele, não, não, isso não é de Deus, parou. Para com isso, não vou fazer nada, eu vou lá pra guerra que eu ganho mais, senão ficar aqui não vai dar certo esse negócio não. Se ele tivesse mudado a mente dele de novo, não teria feito nada de errado. Você pensa, você sente, você executa. E na hora que você vai fazer alguma coisa de errado, você não pensa que isso vai ter consequências. Que foi o caso de Davi. Davi, ele não pensou que ela ia engravidar, que ele teria que assumir isso, que... Não. Na cabeça dele, eu acho que na hora ele falou, aconteceu, fazer o que? Paciência. Ela que segue a vida dela, eu sigo a minha, Deus vai me perdoar, sei lá, a forma que ele pensou nessa hora. Teve tanta coisa que desencadeou disso, que foi complicado. Ele poderia ter evitado. Mas uma história que eu achei assim, cara, um exemplo, tá lá em Gênesis 22, do 1 ao 14, que é a história de Abraão. Abraão, quando ele vai sacrificar Isaac. Eu vou ler na Bíblia com vocês e já vou falar também, desenvolver na história, contar certinho como que aconteceu, porquê e tudo mais. Me acompanhe, galera. Só um minutinho. Gênesis 22. Deus põe Abraão à prova. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: Estou aqui. Então Deus disse: Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arriou seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: Fiquem aqui com o jumento. E o menino, vamos ali dar a Deus, daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: Pai. Abraão respondeu: Que foi, meu filho? Isaque perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Então Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuou a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o clamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: Não machuque o menino e não lhe faça mal nenhum. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor Deus dará o que for preciso, e por isso que, até hoje, o povo diz: Na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Mais uma vez, o anjo do Senhor, lá no céu, chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou seu filho, seu único filho? Eu juro pelo meu nome, diz Deus,
o Senhor, que abençoarei você ricamente. Bom, eu vou parar por aqui, né? A história e vou relatar mais o que eu entendi sobre isso tudo e o que é interessante. Bom, galera, continuando. Essa história de Abraão eu acho ela fascinante, porque eu me ponho no lugar de Abraão. Eu não tenho filho nem nada, mas primeiro, Deus manda um filho para ele que ele não podia ter, ele era velho. Aí demora, aí ele tem o filho. Aí Deus fala, vai lá e sacrifica ele. Abraão poderia ter pensado de imediato. Deus, não. Não, vem cá, Deus. Não, eu não pedi. Você vai lá pra tirar. Não tô entendendo esse negócio. O que tá acontecendo? Não tô entendendo. Ele poderia ter falado desse jeito. Não, Deus. Não. E eu matar uma. Não. Você tá ficando doido? Não, não vou fazer isso não. Não, de jeito nenhum. Mas não, ele de imediato, ele pegou e foi. Ele só falou pra mulher dele. Se ele falasse, rapaz, a briga ia ser feia, hein? Mas não, ele pegou e foi. E eu acho incrível que ele vai. Eu não sei se vocês repararam, a viagem dele até o Monte Moriá demorou 3 dias. 3 dias, 3 noites. Fico imaginando ele lá, puxando o jumentinho, pensando, vou matar meu filho. Vou matar meu filho, ai Deus. O que eu vou falar pra mulher depois? Eu vou matar o menino, o que eu vou... Nossa, depois como é que eu vou falar que eu perdi o menino? Não. O que eu vou falar pra essa mulher depois? Ai, ela já tava brava que tava demorando, deu toda aquela confusão lá. Aí agora tem um menino, eu vou ter que matar ele. Nossa, não quero nem ver, vou ter que falar pra mulher depois isso. Não sei, eu acho que ele ficou louco pensando, sabe? Só que daí, quando veio esses pensamentos ruins, ele... Não. Deus acima de tudo. Deus Todo-Poderoso, ele mandou, eu vou obedecer. Ele é poderoso, ele pode ressuscitar Isaac. Ou senão ele pode me dar outro filho depois. Ele é poderoso. Tanto que ele fala num versículo que pros empregados dele, nós vamos lá e nós voltaremos. Então ele tava com a certeza que ele ia com Isaac e ele ia voltar com Isaac. Então você vê que Abraão ele sempre teve uma mente muito focada em Deus. Ele nunca foi negativo, nunca foi pessimista, tudo vai dar errado, minha vida acabou, perdi meu filho. Não. Ele vai viver. Não sei como. Sei que Deus vai fazer, mas ele vai viver. Então ele sempre teve uma mente muito legal, muito boa. E ele estava preparado. Vou matar meu filho. Vou matar meu filho. Deixou o sentimento dele de lado, pô, ele ama o filho dele, mas deixou de lado porque ele confiava em Deus e ele ia executar. Ele ia matar mesmo. Ele estava com a faca ali para sacrificar. Imagina o quanto doeu o coração de Abraão, o filho dele perguntar: pai, mas cadê o cordeiro? Como que a gente vai sacrificar se não tem o cordeiro? Imagina Abraão. Filho, Deus vai prover o cordeiro. Calma. E chorando, né? Porque ele ainda é de carne, assim como a gente. E eu vejo, sabe, que a cabeça dele era focada em Cristo. E o coração dele também. Ele poderia ter inventado mentiras, poderia ter falado um monte de coisa, mas não. Aí eu fiquei tipo, cara, ele era um cara muito focado em Cristo, muito de Deus. E é muito doido isso. Eu achei muito legal. E você vê que o coração dele estava ligado com Deus, os sentimentos dele, mesmo ele amando o filho dele, o sentimento dele para com Deus era muito maior. Tanto que ele fez tudo o que ele fez. E ele foi muito abençoado. Poxa, ele é Abraão, o pai da fé, pai de multidões. E é maravilhoso, você vê, ele fez muita coisa errada, mas ele foi uma grande pessoa na Bíblia. E eu vou falar mais um pouco com relação ao coração e já vou encerrar também. Vou citar alguns versículos, né, da Bíblia que fala sobre o coração, que tudo que está no nosso coração é complicado e tudo mais. E eu vou encerrar com uma história de uma pregação que eu assisti uma vez, que eu achei muito interessante. Vamos lá para os versículos e a gente já volta para eu terminar.
Um dos versículos que eu falei para vocês, galera, é Lucas 6,45, que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de maldade, a gente só vai falar maldade. Se a gente tem coisas boas, a gente só vai falar de coisas boas. O outro se encontra em Mateus 15, do 18 ao 19, que diz: mas o que sai da boca vem do coração. Isso que faz com que a pessoa fique impura por crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. E é isso que acontece, a pessoa tem uma mente ruim e, consequentemente, o coração dela vai ser ruim. Bom, galera, voltando. Com esses versículos a gente vê, né, que o nosso coração é muito complicado, muito enganoso. Que a gente sente coisas que não é certo, que não agradam a Deus. E tem uma pregação que eu assisti que ele fala que do céu ao inferno são 50 centímetros. E ele brinca falando que da nossa cabeça ao nosso coração são 50 centímetros de distância. Que os dois em conjunto sempre vai levar a gente para um caminho errado. Então, a gente precisa sempre conseguir manter a nossa cabeça bem e, consequentemente, o nosso coração vai estar bem. E eu acho muito engraçado isso, que a gente precisa buscar a Deus realmente todo momento, todo instante, e Ele vai mudar nossa mente. O versículo final, né, que eu vou ler para vocês, ele fala que a gente precisa transformar a nossa mente, não nos moldar às coisas desse mundo. Para pensar, a forma que um crente tem que pensar é totalmente diferente de um mundano. As conversas que o crente tem que ter é diferente de um mundano. Você entra no meio de roda de pessoas no mundo, eles só falam de besteira, só falam de coisas horríveis que eles fizeram. O crente, quando vai conversar, fala o quê? Nossa, você viu que louvor que tocou no domingo à noite? Nossa, você viu a festa que vai ter, a social que vai ter em tal lugar, aniversário de tal igreja? A conversa é diferente. E se as nossas conversas diferentes e a boca fala que tá cheio o nosso coração, então mostra que a gente tem uma mente mudada, uma mente diferente. E é esse o meu foco hoje. A gente às vezes leva tempo para mudar tudo, mas aos poucos a gente consegue, unidos, orando sempre, sem cessar, buscando a Deus com toda a força, a gente consegue abandonar as coisas ruins, os pensamentos tóxicos, os maus pensamentos, os pensamentos impuros, toda a mentalidade mundana que tem, a gente consegue abandonar. E a gente abandonando isso, o nosso coração vai mudar, a gente vai ter sentimentos bons, a gente vai amar o nosso próximo, a gente vai sentir empatia pela pessoa, a gente vai ser caridoso, a gente vai querer ajudar, a gente vai estar mais disposto, mais animado. A gente vai passar na frente daquela pessoa que a gente não gostava e falar: bom dia, e aí, irmão, como que vai? Você vai ver que a transformação que vai ter em você vai ser tão grande que todo mundo vai falar se você tá louco. Mas tudo começou aqui, ó. Você mudou sua mente, seu coração mudou e você mudou. Muitas das vezes você não precisa mudar o penteado, você não precisa mudar a roupa, você precisa mudar você, mas por dentro primeiro. Quando a gente muda o nosso interior, o exterior é só uma consequência. As pessoas vão ver que você vai estar mais feliz, você vai estar mais alegre, você vai estar diferente. E aí sim, você vai ser uma pessoa transformada, uma pessoa mudada por Cristo. Vou encerrar com 3 versículos que falam da mudança da mente, que Jesus está conosco e que a gente vai conseguir vencer. E com isso, galera, a gente vai encerrar a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Bom, galera, e para finalizar, os 3 versículos que eu quero deixar para vocês. Um se encontra em Romanos 12:2, que eu comentei. Não se molde ao padrão deste mundo, mas transformei-se pela renovação de sua mente. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Tá em 2 Coríntios 10:5. E o último, não se preocupe com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. A paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês. Filipenses 6-7. E é isso, galera. As coisas ruins acontecem, vêm na nossa mente, mas a gente precisa nos guardar e Cristo vai estar conosco nessa caminhada. Fiquem com Deus, galera. Amém?